E hoje a gente vai falar com o Everton Andrade, que já está na linha. O tema é sobre tecnologias que contribuem para o hábito da leitura. Boa tarde, Everton. Oi, boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, em meio a toda essa folia de carnaval aí, acho que é interessante falar um pouco também com quem não gosta tanto de pular o carnaval, de se divertir e que tende aí a buscar um bom livro, alguma coisa para ocupar a mente e descansar também. Quando a gente fala de tecnologia, a gente costuma sempre pensar nas coisas mais modernas, né? Mas quando a gente está juntando aí a tecnologia e o hábito de leitura, a gente tem que lembrar diversas coisas que passaram, que ajudaram com que o ser humano, a nossa sociedade hoje, tivesse tão acessível, de uma forma tão boa, essa leitura. Tudo começou há muito tempo atrás com o surgimento da escrita. A gente pode não ligar isso a uma tecnologia, mas isso foi uma tecnologia sim, porque antes as histórias eram passadas somente sendo contadas. Isso fazia com que muita coisa era perdida, se perdia no tempo. E depois, com o avanço, veio a criação do papel, o desenvolvimento aí da impressão gráfica, porque no começo da perpetuação aí do nosso conhecimento, a gente tinha pessoas que eram pagas para fazer as cópias dos livros. Então, quando a gente desenvolveu as gráficas, isso fez com que fosse muito mais fácil a gente perpetuar nosso conhecimento. E nas últimas décadas a gente veio aí aprimorando os processos, fazendo com que o livro melhorasse muito a qualidade gráfica, a gente tivesse imagens, não só texto, o papel ficasse mais barato, o papel durasse mais tempo, várias outras tecnologias, até chegar hoje no que a gente tem de mais moderno e mais interessante, que são os e-books. Os e-books surgiram aí nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, a gente começou a ter uma explosão de e-books, e isso é o que a gente pode ter de mais interessante hoje em dia, mais acessível para todo mundo, porque os e-books, primeiro de tudo, facilitaram o acesso. Então eu não preciso mais demorar muito tempo para conseguir um livro, eu posso rapidamente entrar num site, comprar o livro, em questão de minutos ou até mesmo segundos, esse livro já está disponível no meu leitor. Esses leitores têm diversos, a gente tem aparelhos de leitura e a gente pode utilizar também o navegador, o computador, aplicativos para celular. A gente tem muitas formas de acessar esse conteúdo aí do e-book. Além do que também eles fizeram a gente ter um acesso praticamente ilimitado ao conhecimento. Enquanto na época dos livros convencionais, a gente estava limitado ao tamanho da minha casa, ao tamanho da minha prateleira, porque eu poderia ter um livro muito grande para colocar volumes e mais volumes de livros. Hoje, em um leitor ou até mesmo no meu navegador, eu tenho uma quantidade enorme. A gente tem grandes bibliotecas podendo ser acessadas aí dos nossos leitores. Bibliotecas de universidades como a USP, a gente tem biblioteca do Senado que eu posso acessar, que isso, além de ser uma quantidade ilimitada, também fez com que o conteúdo ficasse muito barato, porque grande parte dessas bibliotecas fornecem aí o conteúdo de graça a um preço muito, muito barato, muito acessível. O que a gente faz hoje, até a Amazon tem um serviço muito parecido com o Netflix. Você paga uma assinatura e pode ter acesso a diversos livros, praticamente todos os livros que eles vendem, ele deixa você acessar ali pagando somente essa assinatura. Então popularizou muito. E essa popularização não foi só para o lado do usuário, também gerou um custo mais baixo para quem produz os livros. Então a gente tem muita gente produzindo livro de uma forma muito barata hoje, com registro em biblioteca e tudo mais. Isso fez com que os grandes monopólios acabassem e a gente pudesse ter aí comunidades, ONGs e universidades ou ao grupo de pessoas organizadas publicando suas obras e dando voz aí para aquele grupo de pessoas que muitas das vezes antigamente, antes do surgimento do e-book, ele não poderia ter a sua opinião ali gravada em um livro. Sem falar outras coisas, como
a questão da sustentabilidade, o e-book gera menos resíduo, a gente pode ter um resíduo eletrônico, mas a gente vai ter bem menos papel, bem menos tinta, diversas outras coisas não acontecendo nesse processo. E o e-book também fez com que o conteúdo, a acessibilidade a esse conteúdo fosse bem ampliada, porque enquanto o livro impresso normal, a gente não possibilita que algumas pessoas com dificuldades, com deficiências físicas, tenham acesso a esse conteúdo, já o e-book eu consigo. Uma forma bem convencional, já consolidada, é através da leitura daquele livro. Então eu posso programar o meu dispositivo para ler aquele conteúdo e eu consigo que uma pessoa com deficiência visual consiga ter acesso àquele conteúdo. Sem falar nos audiobooks, que também já estão bem consolidados no mercado, que ao invés do próprio leitor ler, a gente tem leitores profissionais sendo contratados para ler aquele conteúdo. Sem falar em outra forma que vem surgindo recentemente para pessoas com dificuldade visual e dificuldade auditiva, que são os leitores, uma espécie de readers, que ao invés de mostrar a imagem, eles fazem o código em braille para que a pessoa consiga ler aquele conteúdo utilizando o tato. Então ele não vai usar nem a audição, nem a visão. Ele vai conseguir acessar aquele conteúdo através do tato, que são o que a gente tem aí de mais novo nesse segmento de leitores eletrônicos. E uma outra coisa, uma outra tecnologia que vem melhorando muito esse hábito da leitura, facilitando e popularizando, é a própria internet. Porque além de difundir todo o conteúdo, tem muitos autores que utilizam a internet como material de apoio para o seu livro. Então, se ele tem um livro explicando algum conteúdo muito complexo, ele coloca um endereço ou um código QR ali para ser escaneado e acessar um vídeo, um áudio explicando aquilo de uma forma mais interativa. Isso é muito utilizado também. E além da internet, a gente tem uma outra realidade sendo aplicada, que é a realidade aumentada. Então, hoje, quando eu tenho livros de fantasia, livros com personagens muito complexos, tem bastante gente fazendo a marcação daquele livro para que eu possa focar o meu celular naquilo ali e aparecer um personagem, ter uma história contada utilizando a realidade aumentada, que é uma espécie de expansão da nossa realidade. Então, hoje a gente tem muita possibilidade de leitura, basta aí a gente estar interessado para conseguir ler um bom livro, ter acesso a boas informações. Realmente é muito interessante ver como que a tecnologia contribui para isso, né? Agora, muito obrigado pela tua participação aqui. A gente vai precisar ir para o Repórter CBN, mas a gente se encontra aqui na semana que vem. Ok, João, bom carnaval para você, uma boa leitura e todo mundo considere aí, ao menos, ler ou publicar algo utilizando essas novas tecnologias. Até a semana que vem. Valeu, Everton. Até mais.